Olá, hoje vamos, é, explorar um conceito bem chave da psicanálise, né? O continente contido de Wilfred Bion. Isso aí. A gente está usando um capítulo que, assim, detalha bem a origem e a importância disso tudo. Uhum. A ideia central é entender como a gente processa emoções intensas e aprende a pensar, né? Tudo pela interação com o outro. E Bion começou isso, bom, observando pacientes com desafios psíquicos bem grandes. Exato. É um conceito que realmente muda o foco, sabe? Vai para a comunicação emocional profunda, para a intersubjetividade. Interessante? E o curioso é que ele começou olhando justamente a falha nesse processo, o que ele chamou de continente negativo. Isso antes mesmo de conseguir formular a versão positiva, saudável da coisa. Nossa. Mostra como a observação clínica atenta pode levar a teorias assim super abrangentes sobre o nosso desenvolvimento mental, né? Então, essa falha, o tal continente negativo, como que Bion descreveu isso na prática? Pelo que eu li aqui na fonte, ele viu isso nascer de uma dinâmica inicial, né? Muitas vezes entre mãe e bebê, Sim. onde a mãe, tipo, não conseguia aguentar as projeções emocionais do bebê. E pior, às vezes devolvia a própria hostilidade dela, a ansiedade. Precisamente. E essa experiência, quando internalizada, vira o que a fonte chama de um objeto obstrutivo, ou um superego muito severo, muito crítico, sabe? Entendi. Um crítico interno bem pesado. Exato. E essa estrutura interna ataca as tentativas de conexão, de aprendizado, o desenvolvimento em si. Biondo percebeu que os pacientes dele sentiam a comunicação verbal, as palavras do analista, quase como um ataque físico. Nossa, que forte isso. E aí usavam a identificação projetiva como a principal forma de se conectar, de tentar um vínculo. Essa identificação projetiva, ela parece central aqui, né? Seria tipo tentar colocar sentimentos insuportáveis dentro do analista, para ver se ele aguenta. Exatamente isso. É o bebê, ou depois o paciente, né, depositando essas experiências brutas que Bion chamou de elementos beta. Beta. Isso, como se fossem sensações puras, sabe? Pensamentos sem pensador, ele dizia. Coloca isso no outro, na mãe, no analista, numa tentativa quase desesperada de que sejam processadas, que alguém dê sentido àquilo. Faz sentido. Uma tentativa de comunicação extrema. E quando essa recepção falha, repetidamente, né, a pessoa internaliza essa dinâmica negativa, persecutória mesmo. A fonte liga essa falha diretamente à incapacidade de tolerar a frustração, sabe? Aquela experiência do não sei, da ausência, do vazio. Entendi. A dificuldade de lidar com o não. E como que ele construiu, a partir dessa visão da falha, a ideia do continente positivo, que parece ser a grande virada na teoria, né? Sim, é a parte, digamos, construtiva da teoria. O continente positivo descreve essa relação intersubjetiva que é fundamental para o desenvolvimento. Ok. A figura continente, a mãe, o analista, outra figura de cuidado, consegue receber essas projeções, esses elementos beta, através de um estado mental receptivo, que Bion chamou de reverie. Reverie, tipo um devaneio receptivo? Isso, uma capacidade de sonhar acordada com o material do outro, digamos assim. E usando a função alfa dela, essa figura consegue absorver, organizar, desintoxicar e transformar essas emoções brutas Transformar em que exatamente? em elementos alfa, que são basicamente experiências que foram mentalizadas, tornadas pensáveis, sabe? São a matéria-prima para os sonhos, para a memória, para o pensamento simbólico. Ah, entendi. Deixa de ser só a sensação bruta e vira algo com que a mente pode trabalhar. Perfeito. E o ciclo se completa quando essa compreensão modificada é comunicada de volta para o bebê, para o paciente. Ele então introjeta não apenas a emoção processada, mas isso é crucial, a própria função de conter. Ah, ele aprende a fazer isso internamente. Exatamente. É assim que se desenvolve a capacidade interna de pensar sobre as próprias emoções e de regulá-las. Então não é só segurar a emoção do outro, como às vezes a gente pensa simplificadamente, né? É um trabalho ativo
de metabolização mental mesmo. Totalmente. A fonte até detalha várias funções desse continente. Ele é tradutor, mediador, filtro, transformador de energia emocional. Nossa, quanta coisa! E até cocriador, porque o continente gera seu próprio pensamento em resposta às projeções que recebe. É super dinâmico, uma via de mão dupla, sabe? Como assim? O analista contém quando escuta, está recebendo, mas ele também é, de certa forma, contido pela interpretação que oferece. A interpretação precisa fazer sentido para o outro, precisa ser recebida. Faz sentido. Essa troca constante. Fica muito claro como a saúde psíquica depende dessa capacidade de conter. Primeiro vindo de fora, né? Isso, E depois internalizada. sem dúvida. E achei interessante como a fonte diferencia esse conter ativo do Bion, do Holding, do Winnicott. Não são a mesma coisa, né? Não, não são. O conter bioniano tem essa coisa do processamento ativo, da transformação, da interpretação. O holding de Winnicott seria mais um ambiente de suporte geral, sabe? Uma presença confiável que sustenta o ser que está ali no fundo. Ambos importantes, mas diferentes. Entendi a diferença. E Bion conectou esse modelo continente contido com outras ideias centrais dele, né? A própria função alfa, o sonhar. O sonhar como processamento. Isso, como um trabalho contínuo de processar a experiência emocional crua, que ele chamou de a realidade última, a barreira de contato, que regula o consciente e o inconsciente, e, no fim das contas, a possibilidade de aprender a verdade, esse O. Que seria essa realidade emocional fundamental. Exato. Que o continente ajuda a tornar acessível a tolerar. A fonte até levanta a hipótese, achei interessante, de que os bebês já teriam a função alfa rudimentar desde o início. A identificação projetiva seria um recurso para quando a comunicação mais direta falha. Então, resumindo para a gente fechar, essa relação continente-contido é um processo vital mesmo. É como a mente se forma, como aprende a lidar com o turbilhão emocional e a se conectar com o mundo interno. Uhum. Começa lá na relação mãe-bebê, mas ecoa pela vida toda, né? Em relações importantes, na terapia. Mostra a importância radical do outro para a gente poder pensar sobre nós mesmos. E talvez uma reflexão final que a fonte inspira, né? Pensando nessa dinâmica. Como será que as nossas interações do dia a dia funcionam? A qualidade da nossa escuta, da compreensão, da resposta que a gente oferece e recebe? Podem ser microcontinentes ou falhas, né? Exatamente. Podem funcionar como pequenos continentes ou, às vezes, como falhas de continência. E o quanto a nossa própria capacidade de tolerar o não saber, a ausência, aquela experiência do não sei lá do início, pode ser fundamental para cultivar um espaço interno onde o pensamento genuíno possa florescer. Uma ótima pergunta para a gente levar.